Temos uma ótima convidada agora, Bárbara Conway. Vocês vão amá-la, principalmente aqueles que não conseguem cumprir as horas de sono. O nosso assunto vai ser direcionado para esta parte. Ela é uma psicóloga, uma ótima psicóloga, certificada pela Associação Brasileira do Sono, mestranda no programa de pós-graduação da psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É uma psicóloga voluntária no Ambulatório do Sono do Instituto de Psiquiatria, também da mesma unidade, e do Ambulatório de Sono da Divisão da Clínica Neurológica, sendo também do grupo de especialistas autores do Consenso Brasileiro de Actigrafia. Sócia da Clínica Acras. A casa. A Casa. Isso. Nossa, a Casa tem um A maiúsculo no fim, né? A Casa, Formação e Conhecimento. Ou seja, uma pessoa altamente especializada no assunto que é bastante discutido nas rodas, né? Sim. Sono, a falta dele. E tem os dois, além de ser psicóloga, tem os dois viés da psiquiatria e da neurologia. Então isso enriquece bastante a visão que ela vai nos trazer sobre esta questão. Você quer fazer um breve relato da sua trajetória? Claro, com certeza. Então, primeiro, vou dizer que é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que eu até sou suspeita para falar, porque eu adoro, gosto muito. Então, minha trajetória na ciência do sono, vamos dizer assim, começou quando eu ainda estava na faculdade. Eu estudei no Mackenzie e lá eu conheci uma psicóloga do sono que já trabalhava há muitos anos na área e comecei a fazer estágio com ela. Aí eu comecei a estudar cronobiologia com o professor Mário Pedrazzoli, no grupo na USP também. E aí comecei a aprender sobre actigrafia, comecei a realizar alguns cursos ainda na graduação e já sabia que eu queria continuar nessa área, né? Então aí logo que eu me formei, eu fui trabalhar no ambulatório, né, na divisão de clínica neurológica com o Dr. Álvaro Pentanha. E lá eu fui pegando a mão, fui cada vez mais conhecendo pacientes, principalmente com insônia, mas também com outros transtornos do sono, como síndrome do sono insuficiente, que é uma das coisas que são mais prevalentes assim na população hoje em dia, a apneia obstrutiva do sono e outros também mais incomuns. Mas lá eu fui cada vez mais aprendendo. E, enfim, hoje basicamente é isso que eu faço da vida, assim, estudar sono e atender pacientes com insônia, né? Você tem uma visão bastante ampla, né? Por causa da sua trajetória, como você falou, de onde você trabalha. E quando a gente fala de sono nas rodas, né? Vamos voltar para as rodas. Tem muito um viés médico, né? Então, o sono é quase mecanicista, né? Tem que ser tantas horas, tantos minutos, todo dia, no mesmo horário. Até tem um aplicativo que faz isso, que diz isso, né? Verdade. Que tem que ser todo dia, né? Do telefone Sim. que eu carrego aqui. Eu bulo ele todo dia. Mas ele quer impor um horário de entrada no sono, horário de saída, e tem que Uhum. ter lá 6, 7 horas e meia, ou cada um personaliza. Essa é uma coisa muito médica, muito concreta, né? E uma psicóloga está num lugar assim. Uhum. Maravilha, adorei sua pergunta, porque é verdade, né? O que a gente tem observado é uma coisa cada vez mais mecanizada, né? Então, tem se falado bastante sobre a importância do sono, mas de uma forma realmente muito rígida, né? Como se a gente tivesse ali que dormir aquelas 8 horas, todas as pessoas, de uma forma muito parecida, quando na verdade a gente sabe que isso varia muito, né? Conforme a cultura, por exemplo, né? A gente tem países que têm a cultura de uma siesta, por exemplo, ao longo do dia, tem países que não têm. Tem os países que são mais ligados à produtividade, então o Brasil está muito, né, nessa questão do trabalho muito intenso, as pessoas trabalham muito e têm menos tempo para dormir, né? Então é uma forma diferente aí. A gente vê que isso vai mudando conforme a localização do mundo, né? Então, em cada lugar se dorme diferente, né? Mas de fato existe uma tendência para que a gente encare o sono como uma parte para o dia seguinte. Eu preciso dormir porque eu preciso estar bem para amanhã. E não como um período assim de descanso, de desconexão com o dia, né? A gente já dorme pensando no que a gente vai fazer no dia seguinte, querendo adiantar coisas nas nossas cabeças, enfim. É como se fosse uma etapa para o dia posterior, né? A gente foi perdendo essa questão da espontaneidade, da tranquilidade. Isso tem atrapalhado muito as pessoas a dormir, né? Tanto é que
nós temos aí mais ou menos 65% da população dizendo que não dorme tão bem. É muita gente, né? Muita gente. Não é... 2/3, né? Exato. Não é que 60% tem um transtorno do sono diagnosticado, mas é um transtorno que a pessoa diz, bom, eu não durmo tão bem assim quanto eu gostaria, né? Então isso acende um alerta vermelho de que nós, como sociedade, estamos fazendo algumas coisinhas erradas, né? Nessa questão da relação com o sono. Estou aqui pensando, né? Nas nossas conversas, quando eu convidei você para estar falando realmente sobre o sono, há uma preocupação muito grande, né? Se realmente isso é normal ou não normal, principalmente ficar muitas horas sem dormir, né? Ou ficar a noite inteira, né? As pessoas falam, principalmente as pessoas mais idosas, né? Chega a falar assim, olha, eu não dormi nada essa noite. Como que é isso, né? Será que não dormiu nada mesmo essa noite? Perfeito. Vou começar do início da sua frase, depois vou para o final. Se é normal não dormir nada à noite? Depende da situação. Se a pessoa está vivendo uma situação de estresse, é um mecanismo até de resposta natural do corpo que ele te deixe mais alerta. Então, se você está vivendo alguma coisa muito importante ali, é natural que o seu corpo não deixe você dormir. Mas isso começa a ficar errado quando você fica durante um longo período de tempo, então várias noites, né, sem dormir. E aí, quando você traz a questão dos idosos, a gente já pode pensar que é importante a gente saber que o sono ele vai mudando ao longo da vida, né? Então, os idosos, de fato, eles têm uma propensão para ter um encurtamento um pouquinho do sono noturno. Não é muito, né? A gente fala aí, a Academia Americana de Medicina do Sono recomenda mais de 7 horas de sono por noite, como uma base geral, né? Mas a gente sabe que tem uma porcentagem da população que precisa de um pouco menos do que 7 horas e tem uma porcentagem da população que precisa de um pouco mais, né? Que a gente chama de curto dormidores e longo dormidores, né? No caso das pessoas da terceira idade, o que, que vai acontecendo, né? Naturalmente, ao longo da vida, essa necessidade de sono vai diminuindo e o horário em que ele ocorre também vai diminuindo, né? Então, a gente tem nos idosos uma necessidade mais próxima aí das 6 horas e meia, já é diferente de um jovem adulto, por exemplo, que precisaria de 8 a 9 horas de sono, né? E as crianças 12 horas, 14 horas ou 16 horas, Exato, um conforme a idade, recém-nascido né? dormindo o dia inteiro, 18 horas, 20 horas de sono, né? Mas aí, pegando o final da sua pergunta, né? Então, a ideia é, né? Dá pra gente ficar várias noites sem dormir? Dá, mas tem que ser uma situação muito extrema. O que acontece na maioria dos casos e que as pessoas acabam relatando é que elas passam noites e noites e noites e noites na cama, se esforçando muito para adormecer, por vezes até acabam indo mais cedo do que elas foram a vida inteira, né? Então, o que eu vejo muito assim no consultório são pessoas que estão se aposentando, por exemplo, e não dormiram muito bem, não tiveram muito tempo para dormir ao longo da vida. Aí eles chegam e dizem o seguinte: bom, agora eu tô me aposentando e eu vim aqui porque eu quero dormir. Eu quero dormir muito. Eu quero dormir desde das 10 horas da noite até as 10 da manhã. E aí eu tenho que trazer toda essa parte que a gente chama de psicoeducação, né? Pra gente entender que, assim, não vai dar pra dormir tudo isso. E se ficar todo esse tempo na cama, vai acontecer justamente uma coisa que é o sono leve, né? Se você despende na cama um número de horas muito maior do que o seu corpo tem habilidade para dormir naquele momento, seja por uma situação de idade, seja por uma situação de estresse, você vai ter um sono picado, né? Você vai acabar dormindo, acordando, quase que você não consegue perceber se de fato você dormiu mesmo, você questiona, né? Isso já deve ter acontecido com vocês alguma vez, né, na vida. Então, as pessoas que falam assim, né? Eu tô tentando dormir, fiquei várias noites, eu não dormi nem um segundo sequer. O que muito provavelmente pode ter acontecido, salvo alguns casos, é que a gente tem ali pequenos cochilos e que é verdade, não dá pro gasto, assim, né? A gente não se sente reparado no dia seguinte, a gente não se sente disposto. Mas isso acaba se dando e a pessoa na tentativa de melhorar, né, muitas vezes essa insônia que pode estar acontecendo, o que a gente pensa, né? Bom, não tô dormindo, então eu vou me dedicar mais tempo para isso, porque vai que eu aumento o meu tempo na cama e isso vai fazer com que eu durma mais, né? Então a pessoa ela acaba tendo esse raciocínio, né, muitas vezes, e não pensando, não, eu vou passar menos tempo na cama para o meu sono ter mais qualidade. Não é muito intuitivo isso, né? É até paradoxal, na verdade. Então, às vezes, as pessoas chegam no consultório também dizendo: bom, mas eu vim aqui para dormir mais e você quer que eu fique menos tempo na cama? Né? Então, não sei se eu respondi assim. Respondeu. Essa questão, né, que você estava falando, né?
Mas a qualidade do sono, realmente, se a pessoa dorme muito pouco, isso não vai interferir no dia a dia? Sem dúvida, com certeza. A gente tem que ter aí um equilíbrio entre quantidade e qualidade, né? Então, se a pessoa dorme mal e passa a noite inteira dormindo e acordando, ela tem uma qualidade de sono ruim, né? E se ela dorme muito menos do que a necessidade dela, ela também vai ficar mal. Mas a ideia é, por exemplo, quando a gente está tratando um paciente que está, de fato, com uma insônia condicionada, é que ele fique um período curto, de algumas semanas, dormindo um pouquinho menos do que a necessidade dele, mas não muito. É, porque atrapalha, né? Por exemplo, se você vai dormir tarde, dorme 4, 5 horas por noite, no outro dia você fica com caco. Sem dúvida, atrapalha, mas a No grande... raciocínio, atrapalha neurologicamente. Atrapalha tudo. Mas, na verdade, eu acho que uma frase que pode fazer vocês refletirem nesse sentido é que, para uma pessoa que não tem um transtorno, dormir pouco de vez em quando é aquela coisa que nosso corpo ele aguenta sustentar, vamos dizer assim. O nosso corpo ele tá preparado para uma privação de sono aguda. Ele não está preparado para uma privação de sono crônica. Ele não está preparado para você ficar anos da sua vida honrando um trabalho e uma vida onde você tem uma janela de sono muito curta. Isso com certeza vai deteriorar o seu corpo, né, a longo prazo. Agora, nosso corpo ele tá preparado para uma noite ou outra, se a gente quiser dormir um pouco menos, a gente consegue. Vai me dar irritabilidade no dia seguinte? Talvez eu não tenha tanta paciência com as pessoas, talvez eu venha a ter uma dor de cabeça. Verdade, isso vai acontecer. Mas dá para lidar durante alguns dias, né? A grande questão do insônia é que ele desaprende a lidar com as noites ruins de sono. Ele não quer mais lidar com isso e ele acaba fazendo de tudo para se proteger. E a gente tem que intervir nisso psicologicamente. Não sei se me fiz clara. Fez muito bem. Quer dizer que o estado emocional muitas vezes altera tudo isso. Completamente. Perfeito. Deixa eu só emendar nessa frase da Marlene, porque uma outra convidada, a Clélia, disse que os estados patológicos da mente, né? Uhum. Eles estão aumentando, Sim. né? Principalmente ansiedade, angústia e depressão. Como isso está aumentando como o nosso cenário, isto interfere, por exemplo, você observa na clínica que tem interferência populacional sobre a questão do sono por causa desse aumento das doenças psicoderivadas, vamos pôr? Sim, com certeza. Nossa sociedade, ela tá uma questão de saúde mental, né? Como se fosse uma pandemia de saúde mental, né? O estilo de vida, a forma como a gente quer viver atualmente é muito para nossa cabeça, né? Acho que a gente pode dizer assim, né? Que a gente se pressiona bastante. Então, de fato, essa questão da ansiedade, da depressão influenciam muito no sono, né? Então, a gente sabe aí que pessoas que têm um diagnóstico, um transtorno psiquiátrico, têm uma propensão muito maior para desenvolver qualquer transtorno do sono, né? E mesmo que não seja uma pessoa que esteja de fato dentro de um critério diagnóstico, seja uma pessoa ansiosa, mas que não tenha uma ansiedade patológica, vamos dizer assim, né? A gente sabe que quando a gente não se acalma à noite, fica muito mais difícil dormir, né? Quando a gente tá com sintomas de ansiedade, isso não é compatível com o relaxamento, com a nossa desconexão, para que a gente consiga ter um sono de qualidade, né? Costuma dizer que o sono é um processo de entrega, né? Então é como se você tivesse que se entregar para o desconhecido, né? Parar de controlar o tempo, tudo que está acontecendo ali naquele momento e se entregar para algo que você não sabe como vai ser, né? E cada vez a gente está indo mais na contramão disso, né? Em termos de... Concordo com você, mas aí a gente tem uma estratégia tecnologicamente apoiada hoje que frustra isso, né? É o despertador, não é? Com certeza. O despertador não é uma boa técnica. É o celular, né? É o celular. Não, celular, bom, tudo bem. Despertador do celular, né? Não, eu tô pensando no despertador, assim, a gente programa um horário de acordar, né? Por exemplo, 6 horas da manhã, Exato. né? Foi dormir às 2. Um dia ou outro, tudo bem, mas o despertador é uma boa tecnologia ou a gente deveria dormir às 10 e acordar, sei lá, 6, 7 ou 8, conforme a fisiologia estava Quer exigindo? dizer, no sentido assim, né? Esperar que você complete o seu círculo de sono. Assim, o ideal, né? O ideal é que a gente não precisasse, né? Ter o despertador e acordar e, enfim, e ter as nossas
e cortar o nosso sono, né, de acordo com os nossos compromissos, né? Mas essa foi a forma que a nossa sociedade se organizou. Claro. Mas plenamente, perfeito. Então, assim, para o sono em si, seria muito bom se a gente pudesse acordar naturalmente quando a gente estivesse satisfeito, né, com o dormir, na verdade, né? Então, existem pessoas que são bem reguladas, vamos dizer assim, e a gente chama isso de sincronizadas com a noite e o dia, o ciclo claro e escuro, que acordam tranquilas sem despertador. Não por ansiedade, mas por realmente já se sentirem satisfeitas em um determinado momento do dia. Mas você tem toda a razão. Se pudéssemos viver em um mundo em que acordássemos sem despertador, com certeza dormiríamos muito melhor. Que a fisiologia, dormisse só que a fisiologia, né, exigisse, né? Exato. Na maioria das pessoas isso ia fazer muito bem. Salvo em casos em que a pessoa, enfim, começa a querer compensar o sono da noite pela manhã e aí começa a entrar num transtorno que a gente chama de desregulação, né, do sono, na verdade, né? De querer dormir em horários cada vez mais tardios e etc. Isso já não seria funcional. Ou até tirar o sono da tarde, né? Aquele soneca da tarde, muitas vezes, que não está acostumada, mas quando você trabalhou ou você perdeu o sono durante a noite, você vai querer fazer isso à tarde. Perfeito. Isso Mas aí acontece seria mais fisiológico, não? o Essa sono- compensação do... Assim, a compensação ela é fisiológica, mas se a gente for pensar, ficar dormindo à tarde, compensar o sono à tarde também pode prejudicar o sono da noite em algumas pessoas. Então, o cochilo tem vários estudos mostrando que ele faz muito bem para a parte cognitiva, por exemplo. Mas seria um cochilo curto. Um cochilo que é uma compensação de uma noite de sono ruim, a gente já caracterizaria como um sono bifásico. Então, eu vou dormir de dia o que eu não consegui dormir à noite. Isso pode vir a ser uma questão para o sono em si, né? Isso é bom para médico. Que opera à noite, de madrugada, né? E tem que... É verdade. Agora, Não dá pra deixar eu passar. queria fazer uma intervenção, que é o seguinte, aí eu vou colocar em choque vocês dois. A Débora e o doutor Afonso. Eu sigo a regra que o doutor Afonso me passou, que não se deve deitar antes de 2 horas da ingestão de qualquer alimento, exceto água. Uhum. Tá? Quer dizer, para quem tem o hábito de fazer essa soneca após a refeição, quer dizer, ele teria que fazer essa soneca sentado? Ou não fazer? Eu acho que seria uma ótima pergunta pro doutor Afonso, porque assim, da parte de como essa comida vai ser metabolizada, não sei te dizer exatamente. Mas, pro sono em si, realmente é um desafio dormir fazendo digestão. E essa recomendação é muito boa, porque, na verdade, se você come uma feijoada antes de dormir e vai deitar, não tenha dúvida que isso vai prejudicar a sua qualidade do sono. Acho que o doutor Afonso vai saber dizer melhor em relação à digestão do alimento em si. Mas com certeza prejudica. A questão das 2 horas é a questão do esvaziamento gástrico, né? Em 2 horas, em 1h30 a 2, a gente tem o esvaziamento de toda uma refeição. Perfeito. Eventualmente pode ter algum resíduo, mas não é significativo. Para quem não pode deitar por causa de uma condição anatômica, né, de refluxo, essas coisas, então você está com o estômago vazio para poder deitar, porque senão vai estar sob o efeito desta patologia ou dessa alteração anatômica. E eu posso dizer que essa orientação realmente foi importante, porque eu tinha refluxo e deixei de ter em função disso. Uhum. Mas a minha colocação agora vai nem só de paciente, como também de curioso. Uhum. Mas é o seguinte, eu utilizo o CPAP para dormir. Ótimo. Tá? Isso porque realmente minha qualidade de sono era muito ruim. Ou seja, durante muito tempo, eu não sonhava. Uhum. Porque realmente o sono era superficial. Tá? Quando eu passei a utilizar o CPAP, aí, obviamente, a coisa teve um outro desenvolvimento de sono. Entretanto, talvez em decorrência do próprio estresse do dia a dia, etc., eu passei a não dormir bem. E aí caí na medicação. Uhum. Então, o que eu pergunto para você? O desmame desses medicamentos,
ele necessariamente tem que vir acompanhado de algum tipo de atividade que possa compensar isso, ou necessariamente você vai ter que sempre estar tomando essa medicação? Indutora do sono. Por exemplo, atividade física, etc., que todo mundo cai nessa linha. Não, tem que fazer atividade física, tem que, etc., não se alimentar a partir de determinado horário, etc. Mas a minha pergunta objetiva é essa, quer dizer, uma vez você caindo na medicação, você fica preso a ela ou necessariamente não? Não necessariamente. Na verdade, tem muitas formas de você fazer esse desmame, né? Com certeza vai ser com acompanhamento médico. E é algo que eu também faço bastante, a gente faz na terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, né? O desmame da medicação, ele pode seguir um protocolo que vai tornar isso mais tranquilo para o paciente. Na verdade, a ideia é fazer um planejamento para ir semana a semana reduzindo a medicação. E aí, tudo que você falou faz muito sentido e é muito importante durante esse desmame. Caprichar na atividade física, por quê? Porque quando você toma medicação, você meio que delega para ela a função de te fazer dormir. Então, você não presta muita atenção em higiene do sono, por exemplo, é uma das coisas, né? De você ter ali um ritual de relaxamento antes de dormir. Você não presta muita atenção em gastar tudo que você precisa de energia durante o dia, porque afinal de contas, chega à noite eu tomo meu remedinho e independentemente do que eu fizer. Quando, na verdade, se você não toma a medicação, por exemplo, vocês já devem ter passado um dia inteiro em casa assistindo Netflix, estava chovendo, não fiz nada, passei o dia inteiro em casa, dei umas cochiladinhas durante o dia. Quando chega a noite, não é mais difícil de dormir? Quando a gente não gasta energia? É basicamente isso. Quando a pessoa está tomando medicação, ela não cuida tanto de todos os fatores que podem influenciar no sono da noite. Durante a terapia, a gente vai olhar para tudo isso, para a gente poder favorecer que esse sono natural aconteça, e para isso vai ter que ter um trabalho comportamental e também cognitivo, porque às vezes a dependência ela não é só do medicamento em termos químicos, mas também da forma psicológica, né? Porque alguns medicamentos dão uma ideia de que o dormir ele vem muito rápido, né? Então, alguns indutores de sono, por exemplo, você toma em 5, 10 minutos no máximo, você tá dormindo. Quando, na verdade, o sono normal não, deixa eu parar aqui um pouquinho agora de trabalhar, deixa eu esvaziar a minha cabeça, né? Não tem um botãozinho de ligar e desligar, né? Então, a pessoa que ela vai fazer um desmame de medicação, talvez ela tenha que trabalhar toda essa parte comportamental e cognitiva para poder fazer um desmame mais tranquilo, né? Tem pessoas que vão ter uma dependência psicológica e da questão química mesmo maior, e tem pessoas que vão ter uma menor. No seu caso, você já fez uma grande coisa, que é se adaptar ao CPAP, que hoje é a primeira linha de tratamento para a apneia obstrutiva do sono, que era o que você dizia, você dormia mal, né? Dormia Sim. mal por conta da apneia, Sim. né? E hoje, depois disso, você foi desenvolvendo uma insônia, né? Mas uma parte do tratamento você já fez e durante um tempo você deve ter precisado do medicamento. Agora, consultar o seu médico para ver qual que é a melhor hora de fazer esse desmame e quem sabe ter um acompanhamento semanal durante esse período, pode ser muito bom também. Tá, eu peguei meu exemplo porque seguramente isso serve de orientação para muita gente que possa estar na mesma E situação. quando se diminui, então, de usar o CPAP? Quando pode parar? Então, na verdade, não, assim, a gente não pode dizer assim, quando atingir isso, você pode parar. Por quê? Porque, na verdade, a apneia, ela é uma doença muito multifatorial, né? Então, tem alguns fatores que podem predispor uma pessoa a ter apneia. Obesidade é um deles, né? Porque o que é a apneia obstrutiva do sono? É quando o paciente está dormindo e ele tem alguns despertares por conta da dificuldade para respirar. Então, explicando bem, de forma bem simples, né? Então, o paciente ele começa a ter uma dificuldade para respirar, o cérebro dele o acorda para que ele consiga daí fazer a passagem do ar, né? Então, as pessoas costumam a ter sensação de engasgos durante a noite, acordam com a boca seca, às vezes você fala, né, dor de cabeça. Tudo isso pode serem sintomas de apneia, né? Então, na hora que a gente fala de parar o CPAP, a gente tem que pensar em tudo que pode estar influenciando para aquela pessoa ter apneia. Uma coisa que é extremamente importante também é a idade, porque vamos supor, um paciente que era obeso e tinha um índice de apneia muito grande, ou seja, roncava muito durante a noite e tinham muitas paradas respiratórias com muitos microdespertares, dormia mal.
Vamos supor que ele perdeu muito peso, que ele, assim, melhorou muito desse fator obesidade que poderia influenciar na apneia. Isso pode fazer o índice de apneia dele diminuir muito. E talvez ele fique muito melhor da apneia durante um tempo. Mas, com o passar do tempo, ele vai ficando mais velho. E se ele já teve apneia em algum momento, é muito provável que ele não tenha uma musculatura das vias aéreas superiores forte o suficiente para fazer com que ele não volte a ter apneia quando ele ficar mais velho. Então, mesmo ele sendo magro, a história natural da doença muitas vezes faz com que os pacientes não consigam diminuir esse índice só com a questão do tratamento da obesidade, mas também precisam ter algumas outras intervenções. E o CPAP geralmente vai ser para a vida inteira, na grande maioria dos casos. Pode acontecer ter uma diminuição no índice e trocar o tratamento. Então, se ele ficar com uma apneia leve durante algum tempo, ele pode usar um aparelho intraoral, que é uma outra forma de tratamento, que é um aparelho de avanço mandibular, que faz com que ele tenha um aumento dessa capacidade de respirar ao longo da noite, né? Mas, realmente, o CPAP, ele acaba sendo um companheiro, né? Então, a cirurgia para diminuir a gordura que entre nessa região ou coisa parecida também não funciona muito. Se a pessoa está acostumada Pois mesmo, é. é porque por volta, né? Pois é. Por volta e não vai resolver muita coisa. A pessoa tem que realmente estar usando CPAP. Não adianta refazer, Pois é. refazer, não é? A cirurgia, ela é indicada em casos muito específicos. Tem vários tipos de cirurgia para apneia, né? Então, tem pessoas que têm uma questão anatômica e que tem, por exemplo, o queixinho mais empurrado para trás, né, na face. E isso faz com que ele naturalmente tenha uma passagem do ar menor aqui. Se a pessoa começa a ter apneia muito jovem, não é obeso, não tem nada do tipo, talvez uma cirurgia possa funcionar porque ele vai passar muitos anos da vida sem ter apneia, por exemplo. Então, tem pessoas que têm uma amígdala muito grande, né? E isso também pode atrapalhar. Mas é o que a gente estava pensando juntos, né? A doença ela é multifatorial, então cada caso a gente tem que analisar qual que é o fator que está gerando a apneia nessa pessoa, né? Será que vai valer a pena fazer uma cirurgia para depois de quanto tempo que isso vai voltar? Se for um jovem adulto, talvez 30 anos com uma apneia melhor, talvez seja bem indicado. Em outros casos, talvez não. Então, varia muito de caso a caso, mas o que acontece muitas vezes é que essa parte muscular é um componente bem importante. Então, a cirurgia ela tem indicações bem específicas. Da sua fala, ótima, né? Esclarecedora. Me vieram duas ideias, né? Uma, que o ronco não é uma coisa boa. Uhum. Guarda, você já vai falar sobre isso. E a outra coisa é mais simples, que o sono induzido por medicamento, ele não é adequado. O ideal é nem entrar nisso. Uhum. Tá certo isso? Claro, pode usar como estratégia ponte, né? Mas não como final. Perfeito, exatamente. Vou começar então da sua segunda pergunta e depois vou para a primeira. O medicamento, eu brinco que ele não é o vilão sempre, né? Então a gente tem alguns casos que é muito importante que ele seja utilizado. Então, geralmente nos casos de insônia aguda, por exemplo, que a pessoa, imagina que a pessoa já tá há bastante tempo, né, tendo dificuldade para dormir, mas bastante tempo, por exemplo, 1 mês, porque ela perdeu algum ente querido ou porque ela teve algum evento estressor na vida dela, que a gente chama, né, de um fator que predispõe ela a ter insônia. Talvez naquele momento ela tá muito angustiada com aquele fator da vida dela e ela não vai conseguir dormir. Então, um medicamento realmente pode ajudar. Não que a terapia não seja bem-vinda, mas um medicamento pode ajudar. Agora, pessoa que já tá há 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, numa insônia crônica, o medicamento, o que se tem muito claro hoje é que os medicamentos, eles não resolvem completamente a insônia, né? Eles vão tapar ali um buraco durante algum tempo, que pode ser muito importante, mas essa pessoa ela tem que reaprender a dormir. É justamente com isso que a gente que trabalha com psicologia do sono trabalha, né? Como fazer com que as pessoas reaprendam a dormir, né? Porque ela não nasceu dormindo com medicação, ela pode reaprender a dormir novamente, né? Então a ideia é que a medicação seja realmente momentânea, né? Em muitos casos. E que durante o tratamento a gente possa ir fazendo essa retirada em conjunto com o médico. E do ronco, né? Sim, o ronco, ele não é uma coisa boa. Às vezes não é uma coisa boa para o paciente e para a pessoa que está do lado também, né? Principalmente, né? Mas ronco não é sinônimo de apneia obstrutiva do sono. Tem pessoas que roncam alto, mas não tem essa questão
da dificuldade da passagem do ar à noite. Então, são coisas diferentes, né? Então, a gente não pode dizer que roncar é bom, mas também não quer dizer que ronco é sinônimo de apneia, né? Vale a pena a investigação. Qual é a razão do ronco? O Ou quais ronco, são? então, o ronco, na verdade, ele também tem uma questão da passagem do ar, mas ele não se configura como algo que, por exemplo, vai ter uma queda na saturação, né? Agora, assim, da parte específica do ronco em si, não sou a melhor pessoa para te esclarecer isso, assim, em relação a assim, toda a parte da fisiologia, enfim, do ronco, realmente não sou a melhor pessoa para te dizer isso. Crianças pequenas, ela tem apneia? Crianças pequenas podem ter apneia. Podem ter Sim, apneia. de 9 meses. Assim, bebês e crianças podem ter apneia, né? Aí a ideia é que passe com o médico do sono para ele poder investigar melhor as causas disso. Então, por exemplo, crianças que são neurodivergentes, que podem ter alguma questão relacionada à anatomia, que, enfim, isso pode fazer com que ela tenha uma predisposição realmente anatômica a ter apneia, né? Então, E você consegue perceber isso no dia a dia, por exemplo, da criança? podem ter alguns sinais, mas podem ser sinais muito, vamos dizer assim, pode ser apneia e pode ser algumas outras coisas também, né? Não dá pra gente dizer, isso é Dificuldade de apneia. respirar, não dormir, de acordar assustada. Que eu vi uma criança assim, por isso que eu estou perguntando. Pode ser apneia, ou pode ser, na verdade, outro transtorno do sono, como, por exemplo, pesadelos, enfim. Então, não dá pra gente dizer exatamente só por conta desse quadro que seria apneia. Mas, sim, existem crianças com apneia e acordar engasgado, etc. e tal, podem ser fatores Não associados. dormir, não ficar sem dormir, né? Uma coisa assim, eu falei, não sei não. Pra mim tá com cara de apneia, por isso que eu estou perguntando. E aí Sim. também é a mesma coisa, CPAP, coisa parecida, tratamento, cirurgia, qualquer coisa nesse sentido. Exato, existem todas essas opções, tem CPAP para criança, e aí a ideia é olhar, né, caso a caso, tudo que pode estar dando aquela apneia, o que pode ser feito para remediar isso daí. Você tem. Você podia, assim, descrever rapidamente, né, para nossos observadores atentos, das mentes inquietas que estão do outro lado da câmera. Assim, você passou meio rapidamente, claro, né, sobre como é o seu tratamento para que você falou assim meio depressa que fazer uma espécie de ritual, não exatamente um ritual, mas umas medidas, né? Participando do dia a dia, correspondendo à atividade do dia que a gente faria para ter um sono saudável, né? Não esperando, né? Porque na verdade o que você falou é muito esperado, né? Desliga a chave e a pessoa dorme, Perfeito. né? Não é assim. Então este processo de adormecer, vamos por assim, como é que seria o ideal para quem pudesse seguir isso? Porque acho que pelo jeito pouca gente consegue, né? Acho que é algo bem rico, assim, da gente pensar, né, hoje em dia. Qual que é a forma que seria, assim, mais vantajosa para que a gente consiga dormir à noite, né? Seria encerrar o seu trabalho, né, as suas atividades do dia, pelo menos aí 1h30, 2 horas antes do horário de dormir, né? Você comer também com essa antecedência, né? Como disse muito bem o doutor Afonso. E aí você fazer a sua última refeição, que não seja nada muito pesado, que seja alguma coisa leve, né? E você conseguir ter nesse tempo um momento de se desconectar dos assuntos da vigília, questões de trabalho, questões de relacionamento e etc e tal. Que você consiga começar ali um ritual de desconexão, né? Para poder dormir. Então a ideia é ter uma leitura. Hoje na higiene do sono falam muito que a gente não poderia ter telas, então TV e nem celular. Realmente, o ideal seria, durante essas 2 horas, ficar longe das telas. Mas, por exemplo, um filme que seja algo gostoso, que você vai assistir com seu marido, com a sua mulher, enfim, que não seja uma televisão que está muito perto dos seus olhos, que não seja aquela luz muito intensa. Pode ser uma atividade relaxante. Talvez não precisa ser nos 30 minutos antes de dormir, mas na 1h30 antes de dormir. Assistir alguma coisa gostosa, ler, conversar. Ter algo que seja realmente mais prazeroso perto do horário de dormir, para que essa desconexão possa vir
aparecendo, né? E aí, o que eu recomendo geralmente, né? Os pacientes às vezes dizem o seguinte: ai, mas doutora, fica vindo um monte de coisa na minha cabeça, eu não consigo desconectar, né? Então, tentar ter ali um caderninho que a gente chama, assim, de demandas que são pro dia seguinte, tentar jogar tudo ali para lembrar no dia seguinte, né? Essa medida isolada resolve? Não, mas assim, é mais um do arcabouço das técnicas que a gente pode utilizar para que esse ritual aí, para início do sono, seja relaxante o suficiente para que a pessoa consiga dormir, né? Um banho quente, não tão pertinho do horário de dormir, né? Você tá com a temperatura do quarto boa, a gente sabe agora com essas ondas de calor como foi difícil dormir, né? Então a gente realmente tem uma dificuldade maior, a gente tem que estar numa temperatura ali mais ou menos perto dos 20 graus, né? Para que isso seja melhor para o nosso sono. Então, todas essas coisas podem favorecer um sono de E maior luz? qualidade. Oi? Luz. E a luz, perfeito. O ideal é que a gente durma sem a presença da luz, né? Porque à noite a gente tem um hormônio que é produzido, que hoje em dia está sendo muito falado, que é a melatonina. As pessoas falam que ele é o hormônio do sono, mas isso não é um nome muito bom, porque na verdade ele é o hormônio da noite, né? Ele sinaliza a noite, e muitas coisas podem acontecer à noite. O sono é uma delas, mas não é a única, né? Então, para a melatonina ser produzida, a ideia é que você tenha um ambiente mais escuro. Ela vai ser melhor produzida se você tiver um ambiente que seja mais escuro, né? Então a ideia é que você fique longe realmente dessas telas de celular, que geralmente tem uma fração de luz azul que inibe bastante a melatonina. Mas não é só isso, né? Eu costumo dizer que tem a questão da melatonina e tem a questão da estimulação cognitiva, né? Se você fica lá lendo notícias, lendo fofocas, o que quer que seja, ou demandas do dia seguinte, isso também vai estimular a produção de cortisol e não vai ajudar na melatonina, não vai ajudar, enfim, na produção hormonal como um todo, né? Mas a luz é um fator extremamente importante. E uma coisa que é legal também de pensar é que o sono ele depende muito do nosso dia também, na verdade, não só do que a gente faz à noite, né? A exposição à luz solar, à luz natural durante o dia é extremamente importante para a gente dormir bem à noite. Então é como se a gente estivesse avisando o nosso corpo que estamos despertos, que estamos em vigília, que estamos durante o dia. E se a gente fica o dia inteiro assim dentro de ambientes fechados, por mais que tenha uma luz natural grande, tenha uma janela grande, não é uma luz natural intensa, vamos dizer assim. Não é como se a gente estivesse na praia. Inclusive, é uma pergunta que eu uso, assim, para fazer essa reflexão. Como que a gente fica quando a gente passa o dia inteiro na praia, exposto à luz? Como que a gente fica à noite? Cansado, né? Fica aquela coisa assim, aquela sonolência, a gente fica meio pescando. Então, isso tem a ver com a energia que a gente gasta, mas tem muito a ver também com a quantidade de luz em que somos expostos, lógico. Temos que proteger na sua pele, com protetor solar, não precisa ficar vermelha nem nada do tipo. Mas uma luz natural do nublado já é bem relevante para nós, que a gente tenha pelo menos aí 1 hora de exposição à luz. E hoje em dia a gente desce no elevador, entra na garagem do carro, vai direto para o trabalho, entra na garagem, sobe no escritório. Que luz solar que tem, né? Muito pouco, né? E a gente realmente precisa desse estímulo luminoso durante o dia. Não adianta só ficar no escuro à noite se você ficou no escuro durante o dia também, né? Então podemos dizer que o sono de quem trabalha na roça é melhor do que quem está na cidade. Olha, tem vários estudos demonstrando a diversidade disso, né? E o quanto que eles são diferentes. Acho, assim, é difícil dizer que de fato é melhor na cidade, mas tem muita diferença das pessoas que de fato estão em áreas rurais, né? Essas pessoas que estão em áreas rurais, elas são mais matutinas. Matutina é um tipo de cronotipo, né? A gente divide a população aí entre os matutinos, que são aquelas pessoas que têm propensão para acordar cedo e dormir cedo, e os vespertinos, tem a pessoa que tem a propensão de dormir tarde e acordar tarde. E os intermediários, que são aí de 60% a 80% da população, que podem estar para mais desse lado da curva ou mais para o outro lado da curva, né? As pessoas que vivem em locais rurais, elas têm uma propensão muito maior a serem matutinos. Por quê? Acordam muito cedo, já começam uma exposição à luz muito grande, passam o dia inteiro lá, e isso é muito bom para o sono, de fato, né? Essas pessoas podem ter estresse, podem ter insônia também, podem ter outras questões, mas essa parte da luz joga muito a favor do sono delas. Consequentemente, ela dorme mais cedo. Sim, consequentemente, elas dormem mais cedo. De forma geral,
A gente tem estudos mostrando, isso é bem da parte da cronobiologia, né? Que é uma parte da medicina do sono, mas vai além. A gente tem estudos mostrando que em diferentes locais do mundo, a gente tem uma diferença. Então, por exemplo, no sul do Brasil, isso é um estudo da USP, né, que mostrou isso. No sul do Brasil, de forma geral, as pessoas são mais vespertinas, têm uma propensão para dormir mais tarde e acordar mais tarde. E as pessoas do Nordeste, onde o sol nasce mais cedo, têm uma propensão maior para dormir cedo e acordar cedo, né? Tem uma questão que é um pouco genética do cronotipo, mas tem uma questão muito forte que é o ciclo claro e escuro do ambiente onde você nasceu e viveu a vida inteira, né? Os hábitos da sua família e etc. No Nordeste, as pessoas costumam acordar mais cedo, dormir mais cedo por conta disso. E E como sentir- fica, oi, as pessoas que trabalham à noite? E que Olha, muda, né, o dia pela noite, né? Que burla, né? ótima pergunta. Os trabalhadores em turno, né? Essas pessoas, elas, ao longo de décadas e décadas, trocando o dia pela noite ou fazendo turnos irregulares, elas têm um prejuízo muito grande, em termos de saúde, né? Então, essas pessoas têm um risco muito maior de desenvolver diabetes, obesidade, síndrome metabólica, tudo isso porque elas invertem, né? Trocam o dia pela noite. E o que é muito importante é que dormir durante o dia não é a mesma coisa que dormir durante a noite, né? Nós não fomos, vamos dizer assim, projetados para isso, né? Durante o dia, quando a gente dorme, né? Passa a madrugada em claro e dorme durante o dia, a gente não tem a mesma produção hormonal, a gente não entra nas mesmas fases do sono, a gente tem ali uma diferença muito grande nesses dois, né? Então, essas pessoas, ao longo de anos, não é só o sono que atrapalha. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha durante a noite, ela vai fazer as refeições mais à noite também. E à noite o nosso corpo digere, né, diferente os alimentos. E isso ao longo de 20, 30 anos, realmente é uma parte importante da deterioração aí do corpo, né? Então, essas pessoas muitas vezes precisam se aposentar mais cedo e desenvolvem uma série de questões, não só metabólicas, como psiquiátricas também. São mais propensos a, não necessariamente vão, mas são mais propensos a desenvolver sim. Então, não é algo que é super natural para o nosso corpo. Inventamos isso, né? E hoje, numa cidade como São Paulo, por exemplo, o que não falta é academia 24 horas, supermercado 24 horas, tudo a gente quer ter à disposição o tempo inteiro, né? Então, criamos isso, mas para as pessoas que realmente precisam fazer essa inversão total, durante muitos anos, não é muito bom para o corpo. E as pessoas que vivem mais próximas, por exemplo, do Polo Norte, Então, que tem uma variação ao longo do ano de 16 horas de escuro e chega até 2 horas de escuro no verão. existe o que a gente chama, né, de depressão sazonal, por exemplo, né? O quanto que a exposição à luz influencia nisso, né? O quanto que, né, se a gente for pensar antes da gente trabalhar dessa forma como a gente trabalha hoje, de manter sempre o mesmo horário, o que as pessoas que moravam perto do Polo Norte, por exemplo, faziam quando estava escuro o dia inteiro? Ficavam quietinhas, né, economizando energia, não iam sair de casa para trabalhar, comiam menos, então tinha uma postura de mais reserva de energia quando tinha um escuro constante. Mas hoje em dia, com a forma como a sociedade se organiza, essas pessoas que moram lá nesses países nórdicos, por exemplo, vão trabalhar no mesmo horário, né? Só que é muito difícil você trabalhar quando ainda tá escuro, aí você entra no trabalho, passa o dia inteiro trabalhando, quando sai ainda tá escuro. Então, isso biologicamente para o corpo é extremamente desafiador e tem consequências na saúde biológica, psiquiátrica. Será que é principalmente. isso que acontece muitas vezes? Por exemplo, Paris é considerada uma cidade escura e muita depressão. É isso que aumenta a depressão? Olha, não posso te dizer assim, cravado isso, mas eu posso te dizer o seguinte: a luz ela influencia muito nas questões relacionadas ao sono e também na saúde mental. Né? Não sabia dessa informação sobre Paris. Falava que Paris é o fato, quando estive lá, que as pessoas são mais tristes, mais depressivas, e é uma cidade que o maior número de suicídio por conta disso. Não E sei te dizer a se luz, exatamente ela por quê. tem, Tem. só na primavera, Tem mas um tem estudo, momento, tem estudo tem clássico, isso, já né? mais antigo, do final do século XX, comparando incidência de depressão no norte da Grã-Bretanha, no sul da Grã-Bretanha, comparado com Espanha.
A diferença é grande. significativa. também Significativa. Sim. na Inglaterra também, né? Porque é uma cidade Sim, fria, é uma cidade Exato. escura. Mas pensando só na questão de incidência solar, independente de ser zona urbana ou rural, Uhum. tem essas Tem diferenças. essas diferenças, né? Exatamente. É muito desafiador para o corpo, né? Agora, por exemplo, essa é uma característica da nossa espécie, né? O ratinho lá tem outro ciclo, né? Uhum. E recentemente foi publicado, interessante, que os pinguins, eles têm 1 segundo de sono 1000 vezes por dia. Uhum. Interessante. Uhum. É incrível, né? É incrível. E o cavalo que dorme em pé? O cavalo dorme em pé. Tava dando em pé. Dorme em pé. Também- Como é que relaxa, né? É impressionante, porque é uma questão da espécie humana mesmo, né? Outras espécies animais têm uma outra forma. Mas o curioso é que, assim, todas têm alguma forma de dormir, né? Aham. Isso que é bem curioso. Tem que dormir. Né? Um ser vivo tem essa necessidade de sono. Seja ele assim, como o do pinguim, extremamente polifásico, seja como o nosso, né? Que já é, assim, bem localizado no período da noite. Então, tem diferenças em relação a isso, mas o sono, ele é algo, assim... vai Essencial, precisar sempre. essencial. É. Além da apneia, além da insônia, que outra doença que pode estar interferindo Olha, no sono, o que aparece com mais frequência? síndrome do sono insuficiente, com certeza, que é um transtorno do sono. Nós não Uhum. temos tempo para dormir. Muitas vezes a gente chega em casa tarde, até comer, até se desligar, até conseguir resolver tudo. Tem que acordar às 6 horas no dia seguinte. Isso é realmente o transtorno do sono mais prevalente. Isso é uma questão muito mais psi ou muito mais da sua própria sociedade. Exatamente. Existe alguma outra doença que é um pouco mais a nível mais biológico, mais fisiológico? Que é prevalente, como a apneia e a insônia, exatamente não. Mas tem outros transtornos do sono que têm alguma prevalência, mas são mais raros. Sonambulismo, por exemplo, né? Que é uma parassonia do sono não REM, que acontece quando a pessoa, enfim, levanta, né? Às vezes vai até a cozinha, enfim, pode se colocar em Meu risco, cunhado realmente. ia trabalhar. Nossa, que perigo, Ele né? levantava de madrugada e ia trabalhar. Meu pai também. Meu sobrinho levantou para ir para a escola. Acho que foi família, né? E talvez o mais comum também, você fez uma citação en passant, os pesadelos também, as pessoas que Transtorno de têm. pesadelo, que é uma parassonia do sono REM, né? Onde a pessoa tem uma Do REM. dificuldade. Do REM. Uma dificuldade de conseguir realmente descansar dormindo, né? Porque você imagina você fechar os olhos e vir um monte de imagens extremamente negativas. Isso muito- não está ligado à psicose? Pode estar ligada à psicose, mas pode estar ligada, por exemplo, com transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático podem ter muitos pesadelos depois de vivenciar esse trauma, que revivem esse trauma ou pesadelos ruins. E aí tem essa intervenção no sono. Existe uma terapia que é para insônia e a psicologia do sono também trabalha com outros transtornos do sono, como, por exemplo, sonambulismo, transtorno de pesadelo, também existem. E a questão do só um minutinho, a questão do sonambulismo, agora até eu esqueci, ele tem meio de curar ou de melhorar isso, ou a Tem. coisa vai acontecendo naturalmente? Tem meios de curar e de melhorar, sim. Tem a ver com psicoterapia e também tem a ver com evitar coisas que podem precipitar episódios de sonambulismo. O que pode precipitar episódios de sonambulismo? Privação de sono, estresse. Evitar essas coisas faz parte do tratamento, porque a tendência é que a pessoa, se ela estiver mais estressada, se ela estiver mais privada de sono, ela vai ter mais eventos de sonambulismo. Então também é um estado emocional alterado de um paciente, seja lá Também qual tem, for. também é um estado emocional que se altera, né? Mas o tratamento ele pode ser não só a psicoterapia, mas a depender do caso, se a pessoa está se colocando muito em risco, então, caso de pessoas que se machucam gravemente, às vezes também precisa de uma medicação. Eu queria dizer, você disse a respeito da questão de algum evento traumático, ou psicologicamente falando. Eu tive um determinado momento, quer dizer, mas faz bastante tempo, um evento em que eu e a Liliane, minha esposa, estávamos no hotel e 4 horas da manhã entrou um bandido dentro do quarto. E ele não estava armado, a única coisa que ele fez foi levar
que nós percebemos depois que era a bolsa dela, tá? Mas naquele momento, era 4 horas da manhã, ela acordou e viu o sujeito dentro do apartamento. E a reação dela foi gritar. Eu que estava do lado dormindo, acordei com aqueles gritos. Então você imagina 4 horas da manhã o grito da mulher, né? Bom, aí não é necessariamente o grito da mulher, pode ser do homem também, mas no caso era a mulher. Senão daqui a pouco vamos falar que estou fazendo discriminação aqui, né? Mas basicamente foi isso. Em função disso, eu passei uns 2 anos dormindo somente com a luz acesa. Porque se eu apagasse a luz, automaticamente vinha. E, na época, o doutor Afonso que me indicou uma dermatologista que identificou, porque começou a aparecer uma mancha branca e a partir daí foi identificado como sendo vitiligo. Tá? Então, quer dizer, a situação aparentemente não foi nada traumática do ponto de vista de o cara estar armado e de repente ter feito alguma agressão ali, mas a agressão psicológica foi muito, muito grande e teve todas essas consequências. Você ficou com sono de alerta, né? Completamente, ficou muito hiperalerta. É muito alerta. Se configurou um trauma, apesar de não ter, né, essa questão da violência consumada em si, em termos da violência física, foi um susto muito grande. Sim, né? sim. Então, teve E para ela foi normal, mas talvez porque ela viu toda a movimentação e teve a reação. E eu, como estava dormindo, a reação foi em função dos gritos dela. Você ficou sempre com esse sono de alerta, sempre na escuta, quer dizer, não relaxa. Mas a nossa interpretação é diferente também. E assim, ele falou uma coisa legal aí também, né? Dormir com luz acesa ou qualquer sinal, por exemplo, nem do computador, nem da televisão, todo mundo fala que por causa da melanina tem que desligar tudo, ficar completamente no escuro. Olha, esse é verdadeiro? E não é, porque assim, sim, pode prejudicar um pouco a melatonina, ter uma luzinha acesa? Pode, mas aí eu convido vocês para uma reflexão, assim, que isso também é muito cultural, porque, por exemplo, se a gente for pensar as culturas, né, a forma de dormir, tem pessoas que dormem, então, por exemplo, não dá pra gente dizer que uma comunidade indígena tá dormindo mal porque eles têm um pouquinho de luz em algum lugar, então isso também é um pouco... Às vezes a medicina do sono, a medicina de forma geral, ela quer criar uma condição que seja assim ideal para o sono, mas não quer dizer que aquilo vai influenciar de alguma forma, que vai gerar algum transtorno. Então, acho que é bem importante essa reflexão também da gente pensar que alguma coisinha que possa atrapalhar, a gente não deve considerar isso como uma grande coisa, né? Porque hoje a gente tá muito nessa coisa, né, de hipervalorizar, de que tem que ser daquela forma, vamos controlar no aplicativo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso é algo que a gente também tem que refletir na contramão. Então, sim, vamos cuidar de quem tá precisando de cuidados e vamos ter essa espontaneidade, porque não existe um dormir de uma forma absolutamente certa. Existem ali algumas recomendações, mas dormir de luz acesa, assim, não seria bom. Aquela luzinha, né, que era, antigamente se usava em todos os quartos, né, os nossos pais, uma luzinha para abajur, acordar, né? Abajur, né? Sem exageros, tudo Sem bem, exageros, né? Aí mata a minha ideia de fazer uma proposta para ter academias a céu aberto. Para tomar luz Por que mata natural. essa ideia? Não, porque não precisa exagerar tanto, né? Digo, exagerar tanto em proteger completamente o sono à noite, né? Para que a gente tenha um ambiente de sono blindado. Eu quis dizer assim, para a gente não ter essa ideia de, por exemplo, a gente não pode acordar durante a noite, não pode ter despertares noturnos, não pode ter uma luzinha atrapalhando. Mas uma academia a céu aberto é ótimo. Fazer exercício ao ar livre é algo que é bom não só para o sono, mas para a saúde. Então, então não mata essa ideia. Então o projeto da prefeitura de colocar os aparelhos nas praças públicas realmente querendo ou não querendo, é positivo. Com certeza, com certeza. É muito nessa linha que eu digo que é da gente não entrar numa ótica de blindagem do sono, de como se nada pudesse interferir, nenhum barulho, nenhuma luz, nada, e que esse fosse o sono ideal, e que se a gente não seguir isso, a gente vai ter problemas. Aí já é um outro caminho. Mas tudo que a gente puder fazer para ter uma vida mais saudável, mais ativa, se expor mais à luz natural, é válido. Eu queria fazer mais uma pergunta. Também mais uma. Que na realidade é o seguinte, é com relação à criança. Tá? A criança deve... quando ela está dormindo, realmente não ter nenhum tipo de barulho,
ou ela, entre aspas, deve se acostumar também com a rotina natural da própria casa? Ó, eu não trabalho tanto com crianças, mas eu vou te Tá. falar da parte que eu assim, sei, né? Quando, quando o bebê é bebezinho, né? Serve pro seu irmão. Serve pra ele. Assim, quando a gente tem crianças muito pequenas, bebês e etc., eles, assim, vão ter ali momentos em que eles vão ter que dormir e estão no ambiente público, né? Às vezes não consegue garantir ali um lugar ideal para que ele durma. Isso que acontece na maioria das vezes, né? Qual que vai ser o melhor sono, o sono de mais qualidade? O que tiver ali com o ambiente protegido e etc. Então, um bebê, na verdade, ele vai ter essas habilidades de conseguir dormir, mesmo se não tiver esse ambiente ideal. Ah, seria o ideal biologicamente que ele tivesse toda a garantia? Talvez, mas acho que na vida cotidiana, na vida normal, a gente não consegue garantir isso sempre. E do que eu conheço, assim, não tem estudos que mostram que isso vai prejudicar para que a gente Entendi. tenha que evitar a todo custo isso, Tá, entende? tá, entendi. Ótimo. Aline. Pessoas também idosas levantam muitas vezes para ir ao banheiro. Isso prejudica o sono? Isso pode prejudicar o sono, mas também pode ser um indício de que o sono está prejudicado. Porque às vezes, se você estivesse dormindo realmente profundamente, estivesse dormindo bem, talvez você não acordaria tanto para ir ao banheiro, talvez você conseguiria acumular isso um pouco mais, né? Podem ter outras causas também urológicas, bexiga hiperativa e etc. Isso pode prejudicar o sono. Então, pode vir dos dois lados. O sono estar não tão boa qualidade e isso fazer com que você precise Várias mais vezes a ir ao vezes. banheiro. E se você tiver alguma questão ali biológica Ou medicamentosa? ou medicamentosa, perfeito. Ótimo, Bárbara. Infelizmente, a gente vai ter que interromper, Claro, porque nós estamos passando do horário combinado. claro. E a gente está, assim, ansioso para fazer mais perguntas, né? Todo mundo aqui está querendo mais esclarecimentos. Você tem conhecimento bastante grande. E o bom senso para filtrar as informações, porque isso é uma coisa muito importante, né? Acho que o nosso público vai entender bem o que eu acabei de dizer, né? Então, muito obrigado. E eu vou falar volte sempre, mas significando que a gente vai querer um segundo round com você. Fico muito feliz. Foi um prazer conversar com vocês todos. Adorei as perguntas. Espero que tenha ajudado o público também a ter alguns esclarecimentos, né? Porque hoje é um assunto que tá em alta, né? As pessoas têm falado sobre sono, mas é isso, né? A gente tem que ter ali alguns cuidados, algumas questões que vale a pena ter essa questão do bom senso, para a gente não ficar tão obcecado, né, pelo dormir e que isso não seja disfuncional, né? Mas espero que tenha aí atendido as expectativas da gente conseguir aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Foi um prazer. Quando quiserem, só me convidar. Eu diria, se me permite, que, primeiro, parabenizá-la pelos seus conhecimentos e também pela sua eloquência na sua manifestação, que isso realmente é muito importante também. Feliz, muito obrigada. Por favor. Agradeço a confiança de vocês. Obrigado, Bárbara. Obrigada, viu? Obrigada, Imagina. bonita. Fiquei feliz. Muito legal. Olha, uma hora. A gente fala de Fomos conversa. de criança, adulto, idoso, porque animais, é fomos de tudo. Bem eclético. Bem.